Eu devo ser uma das pessoas dentro desta área que menos recomenda os chips 3D da AMD, não por eles serem maus, muito pelo contrário, são fantásticos, mas porque, como se costuma dizer, cada macaco no seu galho e é a ferramenta certa para o trabalho certo. E para alguns de vocês pode ser extremamente óbvio porque é que o chip 3D, apesar de ser fantástico, não se aplica em muitas situações, para outros não, portanto acho que para aí há 2 anos que eu não comento isto, assim mais especificamente, ainda que seja relativamente simples. Portanto, este vídeo é para isso mesmo, porque é que eu não recomendo, com muitas aspas, os chips 3D da AMD. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, que lá saber, ou caralho. Meus bandidos, eu estava a ver um vídeo do TechSite, eu vejo quase todos os vídeos dele, eu acho piada, principalmente quando ele faz computadores assim um bocado fora do comum, para além de eu de vez em quando aprender uma coisa nova, é um bocado uma diversão. E eu vi um dos vídeos dele e pensei, bom, isto corresponde para aí a 1/4 das pessoas que vêm ter comigo quando já tenho o PC montado. Eu não costumo referir isto em vídeo, mas na descrição de todos os vídeos tenho um link para os meus serviços de consultoria e um dos serviços de consultoria é para quando tu já montaste o PC e precisas, sei lá, uma das situações que está lá descrita, e muitas das vezes as pessoas pagam esse meu serviço, vêm atrás de mim para tentar encontrar solução para um problema que não existia e que não existe. O problema foi a expectativa errada no produto errado e depois está comprado, o que é que eu posso fazer, não é? Mas quando eu vou montar um PC, eu só monto PCs que façam sentido para aquilo que tu vais fazer e que eu possa confiar em termos de fiabilidade, ainda que uma peça pode variar do nada, qualquer uma, não é? Mas há coisas que são mais prováveis que outras. E, portanto, em termos de PCs que eu monto como serviço, desde as 60 às 90... todos, ainda que as 60 atuais é preciso uma exclusão de de todas as hipóteses para lá chegar, não é uma exclusão de hipóteses, é uma exclusão de todas as hipóteses para ser necessário, entre aspas, colocar uma 60, porque é um caso extremamente específico. Mas desde os Ryzen 5 aos Ryzen 9, com isso em 3D, desde os i5 até aos i9 e agora os Core, também muito raro, mas há situações específicas onde os Core Ultra podem ser uma opção. Eu estou habituado a ver todo tipo de PCs. O que me serve de inspiração para te dar esta dica é principalmente aqueles de vocês que chegaram até mim depois já terem tido o PC montado e, portanto, estavam a contar com uma coisa e tiveram outra. E quando eu estava a ver o vídeo do TechSite, eu lembrei-me, bom, isto é o que muitas pessoas passam e depois querem uma opinião depois da cena estar pronta. Eu estou a dizer isto contra mim porque, tendo em conta o preço que eu cobro pelo serviço, este motivo exato de comprar o 3D quando ele era errado, entre aspas, rende-me literalmente centenas de euros por ano. Portanto, eu estou a dar uma dica da forma mais genuína possível, escusas de gastar esse dinheiro a mais, tanto no processador como em contratar um serviço meu para tentar encontrar o tesouro perdido, porque às vezes ele não existe, está bem? Bom, olha aqui, podes ver o título do vídeo, se quiseres ver o vídeo, achei este engraçado, como quase todos do TechSite. Ele fez assim um PC, assim, um bocado fora do comum, e utilizou um 7700, que está, pelo menos a comprar para enviar para o país dele, está extremamente barato no AliExpress, o Ryzen 7700, e por comparação ele pegou num 800 3D da nova geração, portanto estamos a pegar num Ryzen, o que ele fez foi um Ryzen 7 de penúltima geração para um Ryzen 7 com 3D da última geração, e o desempenho era praticamente sempre o mesmo nestas situações, com esta gráfica, que é uma situação mais ou menos realista, 1440p, ok? Com uma gráfica destas, e isto é o que muitos de vocês acabam por fazer, é exatamente isto, que é, tem um Ryzen 7 de penúltima geração, tem um 12700, um 13700 da Intel, um 7700 da AMD, e vão comprar o CPU, vão fazer upgrade para o melhor CPU para jogos. E deparam-se com isto, porque é que eu não estou a ter mais empenho? E convenhamos que muitas vezes sim, convenhamos que muitas vezes com diferentes settings, tanto dentro do Windows como na BIOS, consegue-se recuperar desempenho que está perdido e dá para ter um bocadinho mais, mas muitas vezes o CPU não faz diferença.
Zero diferença. Só que a ideia com que tu ficaste que não está errada, que este CPU é o CPU melhor para jogos, é melhor, mas em quais situações, em quais casos, porquê e como, não é? Porque a AMD encontrou aqui a galinha dos ovos de ouro. É uma referência a um filme muito antigo, a alguns de vocês. A pata dos ovos de ouro. Porque repara aqui, nós vimos ao Ryzen 7 de última geração, ok? 9700X. Custa, estou a ver aqui na Global Data, mas deve custar mais ou menos o mesmo, 330, 340, muda um bocadinho. Eu já sei que gráficas da AMD normalmente têm que vir à PC Diga, porque a Global Data não as vende, com aspas, praticamente nunca tem stock, e os processadores normalmente eu prefiro vir aqui. Custa 330, ok. Já agora, deixa eu ver na Amazon, 304 euros, ok? E na Amazon, se eu comprar o 9800X 3D, ele vai custar 478. Na Amazon está mais barato, vendido por Mega Dealings, não sei se compraria, teria que ver condicionantes, depende muito do vendedor. Vamos assumir o preço daqui, 330 euros, ok? É um preço não muito caro, para um processador bom, que seja bom hoje em dia. Nos processadores não está assim tão mal como nas gráficas, depende um bocado da tua expectativa, mas quando passamos do mesmo com aspas, sim, porque tirando o 3D é basicamente o mesmo processador. Quando passamos do Ryzen 7 sem o 3D para o Ryzen 7 com o 3D, sobe essencialmente 200 paus. É por isso que eles encontraram aqui a pata dos ovos de ouro, porque é basicamente o mesmo CPU, é memória cache dourada porque vale 200 paus, não é? Portanto, consegue-se depreender que a AMD tem uma margem de lucro infinitamente maior vendendo o chip 3D. Então, como é que um processador consegue custar 200 euros mais, sendo que dependendo do hardware, do resto do hardware, do que é que tu jogas, qual a tua expectativa, dependendo de muitos fatores, como está aqui um bom exemplo, ele dá 0,0% a mais. O motivo é a repetição que existe na internet de que o chip é melhor para jogos. Mas é extremamente importante tu veres o contexto. Uma coisa que eu recomendo muitas vezes, em detrimento do Ryzen 3D, são os Ryzen 9, como por exemplo tens o 9900X a 430 euros, mais barato que o 9800 3D. Tens os Ryzen 9 de penúltima geração, que às vezes aparecem a um preço bom que vale a pena. Aqui está a 330, depende dos casos. E tens aqui a 265K, que estava muito barato. Este já não vai ser para jogos, é para outra situação. 300 paus, este processador 300 paus, quanto é que ele custa aqui? 265K, 320 paus atualmente. Este processador é fantástico, este processador da Intel. Não para jogos, ainda que seja um CPU para jogar, mas por outros motivos. É um CPU fantástico, porque arredondando e simplificando, porque a coisa é um bocadinho mais complexa do que esta, ele vai ter o mesmo desempenho multicore que este, portanto ele fica basicamente de borla. A motherboard não vai ser compatível com a nova geração, mas como normalmente quem compra isto são pequenas empresas ou trabalhadores independentes, da experiência que eu tenho, são pessoas que depois de comprarem vão utilizar isto pelo menos uns 5 anos, até não dá mais. A ideia é comprar um processador um bocadinho acima do que é necessário para a tarefa que está a desempenhar e eventualmente vai chegar a uma altura onde é preciso trocar e, pelo que eu vejo, os 5 anos é pelo menos o mínimo, não é? Portanto, daqui a mais 5 anos já está farta de existir a partir da M6, portanto é irrelevante neste contexto profissional / empresarial. Agora, há alguns de vocês que jogam e fazem alguns trabalhos e o desempenho multicore pode ser importante e muitas vezes eu recomendo exatamente o Ryzen 9 em vez do 8 3D, porque é muito... Eu vou-te simplificar o que é um chip 3D. Se tu és novo nisto e queres uma explicação simplificada, em vez de veres 45 tabelas de benchmarks de tudo e mais alguma coisa. Um processador 3D da AMD vai-te dar mais FPS em jogos quando sobra placa gráfica. Esta é a primeira parte. São duas coisas. A primeira parte, quando a gráfica está a trabalhar a 50%, a 70%, a 60%, portanto, a gráfica não está a trabalhar mais porque alguma coisa não está a acompanhar, CPU. Nessas situações, o chip 3D, normalmente, porque existem exceções, por outros motivos, mas normalmente esse CPU vai dar mais desempenho. Qual é a contrapartida? A contrapartida é que ele vai ser inferior em todas as outras categorias por outro CPU do mesmo preço. Como por exemplo o 9900X, que é mais barato que o 9800 3D, portanto ele vai ser melhor em tudo, exceto nessa situação dentro de jogos. E é por isso que muitas vezes eu recomendo o Ryzen 9 em vez do Ryzen 7, depende de como tu utilizas o PC, para quê,
qual o resto do hardware. O que acontece é que eu recomendo sim, e já montei montes de PCs com chip 3D, desde que eles existem, só que eu recomendo-os nas situações específicas, não como uma recomendação genérica que vai para tudo desde que vais jogar jogos. Quantas vezes ouvi alguns de vocês a fazer uma ginástica mental e financeira para encaixar um chip 3D, quando tu não sabes se ou como vais pagar uma gráfica superior a uma 60 Ti, por exemplo. Aí entra a flexibilidade, mas que tipo de jogos tu jogas, como é que tu jogas, o que é que tu dás valor dentro das opções de jogo, porque às vezes, poupa 200 paus e compra uma gráfica acima, really. Não sempre, mas muitas vezes. A AMD criou aqui, bem, eles conseguiram, através de tanta influência, de tanta review, de tanta opinião, de melhor chip para jogos, melhor chip para jogos, melhor chip para jogos, que as pessoas acabaram de se esquecer do que é que significa ser o melhor chip para jogos. Porque, por exemplo, imagina um Ryzen 3D com 8 núcleos e um Ryzen que não tem 3D ou que tem 3D, mas tem 16 núcleos. Naquelas situações onde tu vais ter que esperar pela compilação de shaders porque tiveste uma atualização de driver ou de jogo e que tu vês o CPU a 100%, um Ryzen com o dobro dos núcleos vai demorar literalmente 50% do tempo a fazer essa tarefa. Que é uma coisa que é o exemplo menos relevante, menos importante que existe, mas é um bom exemplo do que representa usar 8 núcleos com 3D ou 16 sem 3D, por exemplo. Voltou a atualizar, precisei de ficar aqui 4 minutos à espera. Com outro processador iria demorar, por exemplo, 2. Não estou a dizer que tu deves comprar por causa disso. O que significa é que existem toda uma lista de situações onde o CPU vai ser inferior. E tu tens que sempre que meter na balança se ter mais FPS numa situação hipotética, que até pode ser a tua, vale a pena sacrificando tudo o resto no CPU, ok? Porque muitas vezes eu vejo-vos a fazer isto. Comprar a 5070, vão jogar em 1440p e depois andam a navegar em fóruns e grupos de Facebook como otimizar o CPU porque ele não está a dar desempenho, quando o problema é que tu compraste um processador demasiado forte para a gráfica que tens. Só isso, ok? Se estavas a querer mais desempenho, deverias ter trocado de gráfica. Ou então fica a dica para ti, que podes poupar 200 euros em muitas situações, porque dependendo da resolução que tu jogas, do jogo que tu jogas e do hardware que tu tens, a diferença vai ser literalmente 0,0. E nessas situações, eu prefiro que tu poupes 200 euros. E por último, vou dar pela 10ª vez a mesma dica. Principalmente para aqueles de vocês que trocaram do 7800 3D para o 9800 3D. Se tu usas o Windows 11, que é o mais provável que tu utilizes ou que vais passar a utilizar, desativa na BIOS a opção chamada SVM, que é a virtualização, a não ser que precises de virtualização para algum trabalho que tu faças. Eu já testei, já trouxe aqui os meus próprios benchmarks e já mostrei benchmarks de outros a indicar mais ou menos a mesma coisa. O SVM dentro do Windows 11 rouba tanto o desempenho nos Ryzen que o desempenho que tu recuperas com isso muitas vezes é a diferença entre um processador e outro. Portanto, podes fazer upgrade de processador em alguns jogos, desativando essa opção. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.